A história começa explicando que a cada 1000 anos os deuses se juntam em Valhalla para decidirem o destino da humanidade. Outra dessas reuniões está acontecendo agora para decidir se a humanidade será permitida viver ou não. Todos eles chegam na visão de que os humanos destruíram as terras e os mares da terra, então todos eles votam a favor de se livrarem da humanidade, mas logo antes do veredito, uma das 13 valquírias semideus chamada Brunhilde tem uma oferta aos deuses. Ela sugere resolver o problema de uma forma diferente e propõe o Ragnarok, uma batalha de 1 contra 1 entre humanos e deuses. Cada lado seleciona 13 campeões e se a humanidade vencer 7 lutas, os deuses darão à humanidade outros 1000 anos para viver. Todos os deuses riem, considerando quão mais fortes eles são aos humanos, mas eles terminam concordando com a ideia de Brunhilde. Brunhilde é a representante da humanidade, ela pode escolher 13 dos humanos mais fortes de todos os 7 milhões de anos da história humana. Em breve, a grande batalha entre humanos e deuses do Ragnarok irá começar. As regras do jogo são muito simples, humanos e deuses irão lutar até o último suspiro. O representante dos deuses no primeiro round é o Thor, o deus do trovão, o deus nórdico mais forte, mas mesmo assim Brunhilde ainda está bem confiante com seu representante da humanidade. Ela convoca um guerreiro chinês famoso, um campeão invicto da história humana, seu nome é Lu Bu. O primeiro round começa e os dois se aproximam um do outro sem saber como o outro oponente vai atacar. Thor e Lu Bu têm estilos de luta similares, e eles são aqueles conhecidos como capazes de derrotar seus oponentes com apenas um único golpe. Os dois acertam e Thor usa o seu martelo para atacar e Lu Bu usa sua arma antiga para resistir a isso, então de repente Thor ativa os poderes de trovão divino, onde ele inclina seu corpo inteiro para trás. Depois de usar o ataque, fazendo todo mundo acreditar que ele iria vencer, Lu Bu de repente emerge da poeira machucando Thor. Os deuses estão chocados que uma arma humana poderia até mesmo ferir um deus, mas acontece que antes da batalha começar, todas as 13 valquírias semideuses se juntaram para criar armas para os representantes da humanidade. As semideuses se transformam em armas para a humanidade para usarem contra os deuses. Elas são conhecidas como armas divinas. Lu Bu está usando a quarta valquíria, conhecida como Handros, que possui o poder para quebrar a armadura de um deus. Lu Bu então usa a arma divina para destruir a armadura de luva de Thor. Depois disso, um som abafado é ouvido de dentro do martelo. Thor usa as luvas para selar seu poder inteiro e prevenir que ele destrua seu próprio martelo. Depois que ele remove suas luvas, Thor está ficando sério, já que ele usa toda a sua força para jogar o martelo no Lu Bu, mas Lu Bu desvia e contra-ataca. Depois o martelo retorna para o Thor, mas mais uma vez ele desvia. No entanto, o retorno do martelo de Thor é necessário, já que ele precisa que isso aconteça para ele poder ativar a habilidade conhecida como martelo de Gerhar. Ele usa o Gerhar e acontece uma grande explosão, então todos os deuses estão chocados, já que não deveria ter nenhum jeito de Lu Bu ter sobrevivido, mas Lu Bu bloqueia o seu ataque. Mesmo Lu Bu bloqueando o ataque, dessa vez ele quebrou suas pernas, já que o corpo humano não pode resistir a toda essa pressão, e isso é uma das razões do porquê humanos não conseguem derrotar deuses. Nesse momento, toda a esperança para a humanidade está perdida, e até mesmo Lu Bu pensou que a sua hora havia chegado. Então de repente, Cabelo Vermelho, o cavalo de Lu Bu, aparece no chão da batalha. Ele sofre por conta das suas pernas machucadas, mas de algum jeito consegue montar no Cabelo Vermelho. Ele se aproxima de Thor com sua última e final técnica, que ele desenvolveu ao longo de várias décadas de treino. A multidão está torcendo por Lu Bu, enquanto ele avança para o seu ataque final chamado de Perfurador de Céus, enquanto Thor lança o martelo com toda a sua força, mas o poder de Lu Bu não se compara ao de um deus, e Thor é mostrado saindo vitorioso. No entanto, mesmo depois de ser derrotado, Lu Bu ainda está feliz com o resultado, porque ele finalmente desafiou um oponente digno. Seu exército parte para o campo de batalha e gritam para o Thor finalizá-los, para eles poderem se reunir com o Lorde deles, o Lu Bu, agora que ele partiu. Então Thor atende aos seus desejos e todos eles são destruídos pelo martelo, e agora a humanidade está um passo mais próxima à extinção. Brunhilde, a representante da humanidade, decide convocar o próximo humano, que tem um código especial próximo ao seu nome. Esse será o campeão no segundo round. Quando ele aparece, toda a humanidade reconhece quem ele é. Ele é aquele que mais odeia os deuses durante toda a história humana, aquele e único ancestral da humanidade, Adão. O oponente de Adão será Zeus, que é o deus dos deuses. Eles não esperavam que um deus tão poderoso fosse participar no segundo round, já que o oponente original de Adão era para ser o deus indiano no Shiva, mas no último momento ele foi trocado por Zeus, assim deixando a Brunhilde muito preocupada. Adão então entra no campo de batalha com confiança e não liga para quem ele está encarando. Então Zeus aparece com uma aura muito dominante e usa o seu poder para tunar o seu físico. Antes do round começar, Reginleth, a sétima irmã Valkyria, oferece a si mesma como a arma de Adão. Eles combinam as almas e as pessoas estão chocadas quando veem a arma de Adão, um soco inglês que ele pode usar para derrotar o deus mais velho no universo. Zeus é o primeiro a atacar e ele solta um soco na velocidade da luz, mas Adão simplesmente desvia, o que enfurece os Zeus. Então Zeus usa ainda mais poder e faz a técnica dos jabs meteóricos, mas mesmo assim Adão consegue desviar de todas as suas sequências
sequências de ataque. Mas então Adão ataca usando os mesmos movimentos de Zeus. Ele faz isso usando sua habilidade especial, chamada de Olhos do Senhor. Os deuses criaram Adão como um reflexo perfeito deles mesmos, então Adão é capaz de copiar quaisquer movimentos que os deuses usem contra ele. Adão está vencendo a luta até agora, acertando Zeus com seus próprios ataques poderosos. De repente, Zeus muda seu modo de ataque de socos para chutes. Ele usa o chute contra Adão, mas mais uma vez Adão desvia disso e usa esse movimento para nocautear Zeus. Zeus começa a ficar bravo e usa seu ataque final, que ele aprendeu com seu pai quando ele era um deus jovem. Esse ataque para totalmente o tempo e vimos que tudo para de se mexer. Esse é o poder divino que desafia todas as leis do tempo, mas para surpresa de todo mundo, na verdade foi o Zeus que foi nocauteado. Todo mundo fica chocado depois de verem a cena. O poder divino de reflexo do Adão é muito grande. Todo mundo pensou que esse round acabou com uma vitória de Adão, e enquanto a humanidade estava festejando, Zeus do nada fica de pé, mas muito nervoso. Zeus começa a ficar sério pela primeira vez em milhões de anos. Alguém forçou Zeus a trazer sua forma final, conhecida como Adamas, mas essa forma é limitada, já que ele só pode ficar nessa forma por 12 minutos. Zeus ataca ativamente, mas Adão usa o olho do Senhor para copiá-lo nessa forma e usa os poderes de Zeus para contra-atacar. Parece que Adão será o vencedor, mas os olhos de Adão começam a ficar super aquecidos, porque ele está usando a habilidade do olho do Senhor por muito tempo. E para Zeus, cada ataque que ele faz enquanto está nessa forma final carrega uma grande quantidade de poder. Então Zeus também está tendo muitas dificuldades, porque o seu corpo está começando a atingir os limites da sua resistência. O espectador Loki diz a todo mundo que isso agora é uma batalha de tempo, para ver quem vai ficar sem poder primeiro. Depois de acertar outro soco, os olhos de Adão agora estão completamente cegos. Aproveitando essa oportunidade, Zeus contra-ataca seus poderes. Adão tenta o seu melhor para se defender, porque ele não podia mais ver nada, e Adão recebe ataques poderosos de Zeus. Enquanto toda a humanidade está em desespero, uma voz chama Adão, e no último momento o pai de toda a humanidade ainda está determinado a proteger todas as suas crianças. Foi um milagre ver Adão se levantando e continuando a luta na sua condição. Depois de Zeus dar outro soco em Adão, Zeus colapsa, mas todo mundo percebe que Adão está em pé completamente parado. Todo mundo pensou que Adão tinha ganhado, mas acontece que Adão já tinha tido seus últimos respiros momentos atrás, quando ele ficou cego. Mas mesmo depois da sua morte, sua alma viveu e continuou a lutar pelas suas crianças. Zeus foi declarado vencedor no segundo round, então depois de 2 partidas, 2 humanos e 2 valquírias estão mortos. A humanidade deve vencer o terceiro round. Nesse momento, Brunhilde recebe a notícia de que o deus Poseidon será o oponente no terceiro round. Poseidon é o irmão de Zeus, um deus conhecido por ser o mais brutal, e ele é o governante dos mares. Brunhilde estava achando muito difícil a escolha da pessoa certa para o terceiro round, e assim o cara velho entra dizendo que ele representaria a humanidade. Seu nome é Sasaki Kajiro, também conhecido como o maior perdedor da história. Mesmo na morte, ele continuou seu caminho para se tornar o maior espadachim. Quando Sasaki puxa uma espada, todo mundo está chocado em saber que ele atingiu o nível mais alto de um espadachim. A batalha começa, mas os dois ficam apenas parados em pé. Kajiro está empunhando Manuha Shinzo, a arma divina formada pela Valquíria Volund, a segunda irmã das Valquírias. Poseidon não estava nem mesmo olhando para Kajiro, porque ele se considera muito mais superior a ele. Ele até mesmo sente que ele é mais superior do que todos os deuses do universo. Depois deles se encararem por algum tempo, ninguém notou o que estava acontecendo, exceto alguns deuses. Mas Kajiro já estava lutando contra Poseidon na sua mente e perdeu a batalha 18 vezes na sua mente. Essa é uma das técnicas de Kajiro, chamada de as 1000 imagens da defesa, que cria uma cópia virtual do seu oponente na sua cabeça, permitindo ele tentar diferentes padrões de ataques. Kajiro agora sabe que se ele tomar a iniciativa de atacar primeiro, Poseidon vai finalizá-lo imediatamente. Kajiro tem certeza que não importa como ele vai atacar, ele vai ser derrotado pelo Poseidon. Depois de uma série de cálculos, Kajiro ainda decide atacar primeiro. De acordo com a lei de inércia, quando se está cortando a 200 km por hora, a espada não será capaz de mudar de direção. Mas Kajiro é diferente e usa uma habilidade diferente chamada de Tsubangishi. Depois de usar Tsubangishi, Poseidon olha nos olhos de um humano pela primeira vez. Ele começa a se aproximar de Kajiro e solta vários ataques, mas Kajiro facilmente desvia de todos eles em um instante. Ele pode fazer isso porque Kajiro ainda está usando a defesa de 1000 imagens na sua mente, então ele é capaz de ver todos os movimentos do Poseidon. Nesse momento, Poseidon começa a assobiar. Esse ataque é tão rápido que Kajiro não consegue reagir a tempo, e nesse instante Poseidon tem um olhar arrogante no seu rosto e diz: "O que há de errado? Eu pensei que você fosse capaz de ler os movimentos do seu oponente." Poseidon usa o tridente para atacar Kajiro. Os deuses ainda estão chocados que Kajiro defende o ataque. Eles não acreditam que uma pessoa comum pode chegar a um nível comparável ao de um deus. Kajiro consegue bloquear todos os ataques de Poseidon na velocidade da luz. De repente, Kajiro toma a iniciativa de contra-atacar, e depois de um corte rápido de espada, Kojo reverte sua mão de espada. É uma técnica secreta, mas é completamente inútil contra o poder esmagador de Poseidon. Poseidon quebra a espada no meio e a humanidade perde
toda a esperança. Nós então vemos uma rápida cena de flashback de Kojo lutando contra o último oponente que ele enfrentou. Seu nome era Musashi Miyamoto, um espadachim lendário. Ele relembra a alegria de treinar com ele para se tornar o número 1. Depois disso, pela primeira vez na sua vida, ele forçou uma vitória. Ele fica de pé novamente com a sua espada quebrada e usa a habilidade de regeneração da Valkyria, o que dá a ele 2 espadas. Com as novas espadas em mãos, Kajiro ataca Poseidon com todo o seu poder, usando tudo que ele experimentou do espadachim lendário do seu tempo, e conseguiu derrotar o Poseidon. Essa foi a primeira vez que um deus dos mares é morto pelo poder de um humano. A segunda parte de Record of Ragnarok ainda não saiu, galera, mas quando sair eu vou fazer uma parte 2. Por enquanto vai saindo mais vídeos sobre outros animes de luta e muito mais, pessoal. Eu tô muito motivado para fazer os vídeos para vocês, galera, porque vocês têm apoiado demais esse canal, se inscrevendo e ativando o sininho, que é o mais importante. Obrigado de verdade por apoiar nosso trabalho, galera. Só lembrando que sexta tem vídeo novo e que eu tô estudando a possibilidade de 3 vídeos por semana, mas para isso eu preciso que você se inscreva e, mais importante ainda, ative o sininho, porque isso apoia o canal demais, galera, e me ajuda a aumentar a produção sem perder a qualidade, lógico. Valeu, galera, se cuidem!